Aqui tem 4 pessoas. Yes. Já que está o restante dessa turma, hein? Será que tem... Eu sei que o Antônio Gemo tinha mandado um e-mail, ele está trabalhando. Deixa eu ver quem mais. A semana corrida, né, Simone? É isso aí mesmo. A gente trabalha em casa, acaba fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Deixa eu ver então. Pronto, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá certo, pessoal? Eu vou começar, já é 8h25, tá bom? Vou começar a expor para vocês o trabalho da aula de hoje. Gostaria que entrasse mais gente, eu tinha uma atividade aí proposta para vocês, mas se não entrar não tem problema nenhum, tá bom? A gente faz a atividade aqui com vocês 4. Vamos lá então começar. Eu vou compartilhar com vocês os... Deixa eu compartilhar antes de tudo a página do Teams para vocês irem se familiarizando cada vez mais, tá certo? Com o conteúdo, onde é que ele está postado e tudo mais. Então, vocês estão vendo aqui a minha página do Teams, tá bom? As fotinhas de vocês aí todas, belíssimas. Vamos lá mostrar aqui. Vocês vão aqui em equipes, obviamente. Ótimo. Aqui em equipes está aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Aula 2, petição inicial. Essa é a nossa aula de hoje, tá certo? Já vamos começar a falar um pouquinho de petição inicial. Eu estava falando com a Erotilde um pouquinho antes, tá certo, da aula começar. Eu queria saber exatamente aí como foi a disciplina de teoria geral do processo de vocês. É uma disciplina muito importante para que a gente possa começar a trabalhar direito processual civil 1, tá certo? Até porque na própria ementa dessa disciplina a gente já começa com petição inicial. Então é importante que aqueles conceitos lá de TGP, de teoria geral do processo, eles tenham ficado muito bem claros, especialmente o conceito de princípios. É claro que a gente vai retomar muitos desses conceitos aqui, tá bom? Mas, como eu falei para vocês na aula passada, o foco dessa disciplina realmente é apresentar para vocês dois pontos iniciais, dois alicerces iniciais do processo, que é exatamente a petição inicial, que marca o início do processo, e a resposta a essa petição inicial, que seria a contestação, em regra. Existem outras formas de resposta, mas a gente vai estudar mais adiante. Eu já adiantei para vocês que durante esse semestre a gente vai fazer essas duas peças, petição inicial e contestação, tá bom? Hoje a gente já vai começar a ver petição inicial e tudo que diz respeito à petição inicial. Então, aqui na página de vocês, tá bom? Esse espacinho aqui, vocês já vão encontrar algumas coisas. Então, eu postei para vocês aqui um vídeo muito interessante, tá bom? Tá no YouTube, mas vocês podem assistir aqui mesmo pelo Teams. Ok, só um minutinho, viu, Erotilde? Eu vi que você levantou a mão, mas daqui a pouco eu respondo. Então, tá aqui um vídeo para vocês lerem um pouquinho a respeito com um fluxograma, um vídeo com um fluxograma que vai trazer para vocês alguns aspectos da petição inicial, então vocês vão poder voltar, dar uma lidinha. Postei também aqui o texto da aula de hoje, tá certo? Que inclusive está postado no AVA, então se você entrar, se você acessar o AVA lá, na aula 2, petição inicial, você já vai ter também esse material postado. Lá também tem postado para vocês um vídeo do professor Josias. O professor Josias, ele ajudou a preparar o material dessa disciplina. Então, ele gravou alguns vídeos, também preparou alguns textos, e esse material foi postado. Eu não consigo... algumas coisas estão até postadas fora do lugar, então não estão lá no local correto, mas eu não consegui fazer essa modificação ainda, tá certo? Então, peço desculpas até, mas se vocês clicarem lá no questionário, por exemplo... alguns links do questionário vai aparecer inválido, vão aparecer como inválidos, então vocês não vão conseguir acessar. Mas logo abaixo está sempre postado lá o texto da aula, fórum 1, fórum 2, fórum 3, que é exatamente aquelas questões do questionário, vocês vão poder responder já valendo ponto aí para a NP1, tá bom? Então aqui vocês têm a petição, o texto base da aula. Vocês podem aqui aplicar Zoom para ficar um pouco mais fácil de ler, né? Eu não sei como é que vocês visualizam no celular, mas no meu celular isso aqui aparece de forma muito legível. Então dá para visualizar bem o texto e tudo mais. Não sei muito bem como é que aparece, isso depende do celular. E coloquei para vocês também aqui o fórum da aula de hoje. Então vocês já podem responder com base no texto, né? Leiam o texto, tá certo?
e aí vocês respondam o fórum, tá bom? Então o fórum também já está postado aqui para vocês e também está postado lá no Ava. Então você pode acessar tanto por aqui quanto pode acessar lá pelo Ava, tá bom? Fique à vontade, está aqui as perguntinhas. Eu vou compartilhar com vocês agora os slides para a gente ir passando pelos tópicos da aula de hoje, tá bom? Vamos lá, então. Bem-vinda, Bruna, seja muito bem-vinda. Vamos começar, então. Deixa eu ver aqui. Nossa, cadê? Aqui. Deu certo. Tem um monte de janela aberta, meu Deus. Deixa eu ver se vai aparecer. Alright. Ok, acho que vocês estão vendo a minha tela agora, provavelmente. Exatamente a tela da nossa aula de hoje, tá bom? E vamos lá começar a apresentação. Pessoal, basicamente hoje a gente vai ter aí, vocês sabem que a nossa aula ficou um pouquinho mais curta, então ela é composta de duas partes. A primeira parte vocês vão lá, leem um texto, respondam um fórum, tá certo? E que a gente vai de uma maneira mais objetiva, seguindo uma estrutura lógica, tá bom? Para a gente conseguir dar a aula, dar o conteúdo no período correto, no período de 1h45, que é o período da nossa aula, mais ou menos, tá bom? Então, hoje, basicamente, pessoal, a gente vai começar a falar a respeito da petição inicial. Nós vamos falar da petição inicial ainda por 2 aulas. Vamos falar sobre a petição inicial, vamos iniciar a petição inicial hoje. Vamos falar de outras partes da petição nas próximas aulas. Então, na próxima aula, vamos falar do pedido. E depois vamos falar das ações do juiz diante da petição inicial. Então, tudo isso tem a ver com petição inicial. E nós vamos começar realmente, aí eu peço que você, se você não tiver com o Código de Processo Civil aberto, abra aí no seu computador, então se você tiver aí com ele abertinho, pega ele aí na sua casa, tá certo? Dá uma olhadinha, o meu tá aqui super sujinho, tô até com vergonha. Não vou mostrar não. Mas peguem aí e vamos lá para os artigos realmente sobre petição inicial. A petição inicial, basicamente, no Código de Processo Civil, ela começa a ser tratada a partir do artigo 312. Então, você vai lá no artigo 312, já marca aquela parte ali que vai falar da petição inicial, tá bom? Quando a gente fala da petição inicial, na verdade, a gente está falando da formação do processo, como é que o processo começa. E o processo começa, o marco inicial do processo é a petição inicial. Isso é dito já no artigo 312, né? Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Protocolada no sentido de que ela é enviada para a vara, ela é enviada realmente para o juízo. Hoje em dia, o protocolo, a própria palavra protocolo remete muito àquelas coisas de você entregar um papel e o papel ser grafado ali, né, e tudo mais, carimbado. Mas hoje em dia, obviamente, o protocolo de petição inicial é feito pelo próprio sistema eletrônico, tá certo? Então, é muito simples, você acessa o sistema eletrônico, você protocola a petição inicial de forma muito rápida, de forma eletrônica. Então, é o que salva realmente nesse momento, por exemplo, de pandemia, muitos advogados continuam advogando, continuam trabalhando em casa. Então, em casa, você atende seus clientes pelo computador, pelo Zoom, uma parte das vezes, e aí você protocola as suas ações através do sistema mensagem, tá bom? Então, quando você envia a ação, entende que essa ação ela foi recebida, foi protocolada. E imediatamente, hoje em dia, é uma coisa muito natural, né, pelo processo eletrônico, imediatamente ela é distribuída. Então, assim, às vezes, num período de 24 horas, você fica sabendo para onde é que a sua petição inicial foi. Então, se você protocolou uma ação de direito de família, por exemplo, aí em algumas horas, geralmente no outro dia, no máximo uma semana depois, você já fica sabendo ali para qual vara aquela petição foi, porque isso é feito de forma eletrônica. Ele é sorteado, no momento em que ela entra, ela já vai diretamente para uma vara sorteada. Então você já fica sabendo qual é o juízo, é muito rápido, realmente o processo eletrônico ele permite isso. Então, no momento em que você protocolou, o processo começou. Quando ele começou, acontece uma coisa que a gente chama de litispendência, no sentido de que, a partir de agora, aquele problema que você submeteu ao Poder Judiciário, ele tem uma casa, ele tem um local para ser tratado. Ou seja, se ele foi para a vara, para a 13ª vara,
de família, por exemplo, todas as questões relativas àquele processo necessariamente, tá certo? Serão conectadas com essa ação, que está na 13ª vara de família, elas serão enviadas para lá. Existe uma necessidade, existe aí realmente uma litispendência, ou seja, é como se qualquer processo, qualquer causa que de alguma maneira esteja relacionada, correlacionada a isso, vai ser apensada, vai ser colocada, conectada a esse processo. Então, você não pode, por exemplo, ingressar com uma ação hoje sobre, sei lá, uma pensão alimentícia, hoje você protocola as partes e tudo mais, e vai para a 10ª vara de família. Aí amanhã, não gostei desse advogado, vou protocolar essa ação com outro advogado. Aí você vai e protocola a mesma causa, contra as mesmas pessoas, as mesmas partes. Só que quando você entra com a ação, verifica-se que são as mesmas partes, a mesma causa, os mesmos pedidos. Essa ação necessariamente vai perceber aí que há realmente uma litispendência, não, a lide já está sendo julgada em uma outra vara. Então, obviamente, não tem necessidade de um segundo processo, tá certo? Então, momento em que você propôs a ação, momento em que você iniciou o processo, necessariamente, você protocolou a petição inicial, você iniciou o processo. Deixa eu ver quem é que está aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Raí, conseguiu entrar, Lucieda, bem-vindos. Consegui. Deu certo. Deu O som certinho. tá muito baixo. Tá muito baixo o som? Sim. Deixa eu ver se... Tudo bom, Ieda? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que Deixa... consegui. Deu certo, olha, deixa eu ver que eu tô vendo que tem gente online, mas que não entrou ainda. Deixa eu ligar aqui e pedir para ingressar. Joseane, Karine, Luísa Vitória, isso? É, Luísa Vitória. Deixa eu ver se vão entrar. Prontinho, vamos lá. Eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo agora. O som aqui tá perfeito para mim, viu? Tá tranquilo? Tá ótimo, perfeito. O meu aqui tá nítido. Tá ótimo, obrigada. Boa noite, viu? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais. Eu não consegui adicionar a Luísa Vitória. Acredito que talvez não esteja online. O restante eu acho que deu certo, né? Bem-vinda, Josiane. Deixa eu ver se deu certo. E a Karine também. A Karine acho que não entrou ainda. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos continuar então, tá certo, pessoal? Então, para reafirmar aqui, artigo 312 do CPC, pegue o seu CPC aí e marca artigo 312. A ação se considera realmente proposta quando a petição inicial é protocolada, tá bom? Então, por isso que às vezes a gente fica muito em cima ali, deve-se ficar muito em cima do advogado, né? Para ter certeza que o advogado protocolou a ação e tudo mais. Quanto antes realmente esse processo venha a ser protocolado, obviamente, antes o processo é formado e rapidamente a causa será aceita, o réu será citado e tudo mais, né? Mas às vezes o advogado leva um tempinho mesmo, pessoal, para escrever a petição, especialmente quando o caso é muito complicado, né? Às vezes a pessoa apresenta para você um caso assim muito complexo, e isso leva para você algum tempo, para você raciocinar, para você pensar para onde é que vai aquele processo e tudo mais, né? E aí no artigo 319, pessoal, que é onde necessariamente a gente começa a falar dos requisitos da petição inicial, o artigo 319 ele é taxativo, ele diz exatamente o que a petição inicial precisa ter. Então, marquem no artigo 319, ele é o seu guia, né? Todo escritório de advocacia tem o artigo 319, assim, printado, colocado num quadro, para você dar uma olhadinha e nunca esquecer do que a petição inicial precisa, pelo amor de Deus, né? Então, primeira coisa, a petição inicial precisa indicar a que juízo ela vai ser dirigida. E o que é o juízo?
O juiz é exatamente a vara, o setor, ou melhor, né, o juízo, a comarca, se é uma vara federal, se é uma vara estadual, se é uma vara de família, se é uma vara, sei lá, de direito civil, uma vara civil, se é uma vara penal, né, alguma coisa desse tipo. Então, a primeira coisa é isso, é indicar para onde é que, qual é o juízo para qual essa ação será dirigida. Então, obviamente, quando você pega o processo, seu cliente chega para você e te conta o caso, a primeira coisa que você tem que começar a pensar é o seguinte: para onde é que eu vou mandar esse processo? Quem é que tem competência? Lembra lá das ações de TGP, né, História Geral do Processo? Quem é que tem competência para julgar esse caso? Se eu estou falando de uma ação de investigação de paternidade, por exemplo, quem é que tem competência para julgar uma investigação de paternidade? Então, será que é um juiz civil? Será que é um juiz de uma vara de família? Então, essas são as primeiras coisas que você tem que começar a pensar como advogado, tá certo? Às vezes, pessoal, o caso que o teu cliente te traz, ele não seja só uma ação. Às vezes são duas ações em uma. Ou então, às vezes, é uma ação que vai precisar de alguma tutela, de alguma coisa ali de início para assegurar alguma coisa. A maioria das vezes, quando o caso é muito complicado, isso enseja aí 2, 3 ações, né, em que você precisa entrar em varas diferentes, em juízos diferentes, porque geralmente a causa é muito complicada, né? Então, a primeira coisa é essa, você tem que começar a pensar para onde quem é que tem competência para julgar esse caso. Qual é a matéria do caso, qual é o direito material que está sendo questionado aqui? É uma questão de família, é uma questão de sucessão, é uma questão civil, relativa a contratos, relativa a obrigações, o que quer que seja. É a primeira coisa que você tem que começar a pensar. E aí depois, a petição inicial, ela precisa indicar, tá certo? Os dados pessoais das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, você vai ter que trazer os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável tem que ser indicada inicial, logo de pronto na petição inicial, tá certo, pessoal? A profissão, o número de inscrição no CPF, ou então no cadastro de pessoas jurídicas, se você for uma pessoa jurídica, né? Se seu cliente for uma pessoa jurídica, obviamente. E aí o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. É muito comum também, como advogado, a gente pedir, por exemplo, a citar, você inserir ali os seus dados, tá certo? Então, você pode colocar ali, por exemplo, o seu endereço realmente para citações e intimações, o endereço do seu escritório. Isso é possível, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Às vezes, o seu cliente, ele tem endereço, assim, certo, né? Então, sei lá, pode ser que ele seja ele mora de aluguel e ele fique mudando, e você pede realmente você coloca ali endereço com endereço para citações e intimações, e você coloca o endereço do seu próprio escritório. Não tem problema, tá bom? Mas você tem que indicar o endereço para o réu. Você precisa indicar ali algumas informações em relação à pessoa contra quem você está ingressando com a ação. Porque não adianta de nada, pessoal. Você ingressar com a ação e você não sabe nem onde é que o réu mora. Então, por exemplo, digamos que eu fosse entrar com uma ação de investigação, vou pegar a investigação de paternidade, que é mais simples, né? Você quer descobrir, ou melhor, pensão alimentícia, você quer que sei lá, o pai do seu filho, ele pague a pensão alimentícia. Ótimo, você precisa indicar um endereço para que ele possa ser citado. Então, você vai ter que trazer as informações básicas dele. Então, o nome completo, se você tiver outras informações dele, sei lá, você pode colocar, mas tem que indicar o endereço para que essa pessoa possa ser citada. Então, se você não informar se você não der essas informações, o juízo fica sem conseguir citar o réu. E aí é como se a ação realmente não existisse, né? Tem um caso muito interessante que aconteceu na época da época da faculdade. Eu me lembro da minha professora contando esse caso, que eles haviam entrado com ação, da Defensoria Pública, eles haviam ingressado com uma ação de pensão alimentícia, só que o endereço desse réu, e o próprio réu, ele não tinha nada no nome dele, ele não disse que ele era desempregado, a mulher com quem ele tinha um filho não sabia nada sobre ele, inclusive não tinha nada no nome dele, ele tinha colocado os bens dele no nome de outras pessoas e tudo mais, e ninguém sabia qual era o endereço dessa criatura. Então, o processo estava parado, e essa ex-esposa, essa ex-namorada também não conseguia saber nada sobre ele, né?
Só que aconteceu o quê? Na verdade, ele tinha uma espécie de comércio num bairro de Fortaleza e esse comércio foi assaltado. Quando o comércio foi assaltado, é, ele chamou na época acho que era o Ronda do Quarteirão, né? Hoje em dia já, mas chamou o Ronda do Quarteirão. E o Ronda do Quarteirão, quando digitou o nome dele, né, percebeu que ele tinha um mandado de prisão pelo não pagamento da pensão alimentícia. Só que o mandado de prisão não tinha sido ainda efetuado porque não se sabia o endereço do réu. E aí o Ronda do Quarteirão efetuou a prisão, já que havia se mandado em aberto, né? Então, para você ver como é a coisa providencial, né? O assaltante aí acabou, de alguma maneira, ajudando a encontrar esse réu para que ele pagasse essa pensão alimentícia. Mas para vocês verem a importância, realmente, você ingressar com a ação, você precisa ter alguma informação da pessoa contra quem você está ingressando. Então, a informação, pelo menos a básica, em relação ao endereço desse autor, o endereço eletrônico desse autor, aliás, desse réu, contra quem você vai ingressar em juízo. Então, você vai ter que trazer também na petição inicial o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, né? E aí você vai ter que explicar, gente, e aqui realmente a técnica do advogado, de explicar os fatos da maneira mais precisa possível e de forma realmente que o juiz compreenda o lado do seu cliente. Então, você deve explicar os fatos realmente, trazendo todos os detalhes que sejam necessários e importantes para que o juiz compreenda a perspectiva e a posição do seu cliente. Por que aquele processo deve ser dado ganho de causa para o seu cliente, né? Então, você vai trazer o pedido com as suas especificações. O pedido, gente, talvez seja a parte mais importante da petição inicial. Você não pode errar o pedido, de forma nenhuma. Então, na próxima aula, por exemplo, nós vamos falar só sobre pedido. Como é que deve ser, você deve fazer os pedidos, como é que esse pedido deve ser apresentado, quais são as especificações, o que é um pedido certo, o que é um pedido incerto, mas o seu pedido ele precisa ser preciso, ele precisa ser determinado. Você não pode pedir para o juiz, me concedeu o que você achar que eu mereço. Isso não é um pedido. Você tem que dizer, o pedido, na verdade, ele é uma delimitação. Você diz para o juiz o que você quer exatamente. Então, assim, eu acho, por exemplo, que eu sofri um dano moral. O que eu quero? Eu quero reparação moral. Eu quero que essa pessoa se retrate, eu quero uma indenização por danos morais. Você diz para o juiz o que você quer exatamente, ou seja, você delimita aquilo que você quer. E quando você delimita, aí dentro daquele espaço, o juiz vai conseguir realmente ele vai trabalhar a sentença. Ele vai verificar se aquilo que você está pedindo é sensato. E aí, dentro daquilo, ele vai te dar. O juiz não pode dar mais do que você vem a pedir. Muito interessante isso. Então, você deve realmente fazer os pedidos de forma precisa, tá certo? De forma inteligente. Então, é muito da técnica do advogado de perceber tudo aquilo ao qual você tem direito, inserir isso no pedido, tá certo? Para que ele dê um espaço amplo de trabalho para o juiz, tá bom? O valor da causa, que a gente vai aprender a delimitar, obviamente existe um cálculo do valor da causa, que sempre foi uma coisa muito controversa, pessoal, especialmente no Código de Processo Civil de 1973, que é o Código de Processo Civil anterior, que inclusive foi o código que eu estudei quando eu estava na faculdade, né? Quando eu me formei, o código ainda era o CPC anterior. Esse código novo, ele foi promulgado em 2015, né? Mas começou realmente a valer um ano depois. O Código de 73, o CPC de 73, ele trazia algumas regras em relação ao valor da causa, mas no Brasil, especialmente com a explosão das ações de indenização por dano moral, né, surgiram muitas controvérsias em relação a como é que você determina o valor da causa de uma ação por dano moral, por exemplo. Quanto é que vale a honra de uma pessoa? Então, isso acabou se especializando, obviamente, isso influenciou também a forma como o Código de Processo Civil de 2015 foi promulgado e tudo mais, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais artifícios para determinar o valor da causa de uma ação como essa. Vamos também, na petição inicial, também deve trazer as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Gente, quando você junta a petição inicial, obviamente você vai ter que juntar ali alguns documentos, como, por exemplo, uma procuração, tá certo? Para que você represente, para que o seu advogado represente
a você, e você vai ter que trazer as provas. Então, por exemplo, se você está exigindo o pagamento de uma dívida, você vai ter que juntar com a petição inicial a prova daquela dívida. Então, se é um recibo, se é um cheque que foi retornado sem fundos, ou então se é um contrato que não foi cumprido, você tem que juntar toda essa documentação com a petição inicial. Não adianta mandar só a petição inicial e não juntar esses documentos. E a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. A gente vai falar mais disso na frente, né? Obviamente. Mas o próprio Código de 2015, ele privilegiou as formas consensuais de solução de conflitos. Então, essa questão da mediação, da conciliação, acabou se tornando uma coisa natural. Então, há uma postura hoje em dia muito mais influenciada pela justiça restaurativa, pela questão da solução de conflitos, da mediação, da conciliação, de fazer com que as partes cheguem a uma solução por elas mesmas, né? Mas a gente chega lá mais adiante para falar sobre isso. É geralmente de bom tom, quando na petição inicial você indica que você tem interesse realmente numa conciliação e numa mediação. Eu queria mostrar para vocês, então, aqui, essa estrutura básica de uma petição inicial, tá bom? Então, vocês devem estar vendo aí essa estrutura básica, eu já falei, dei uma ideia para vocês de como é que funcionaria, tá certo? Então, no primeiro lugar, como eu disse anteriormente, você tem que indicar o juízo. Geralmente, a indicação do juízo vem exatamente dessa maneira. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, pode ser juiz federal, tá certo? Da vara. Se é uma vara de família, se é uma vara de sucessões, se é uma vara cível, o que quer que seja, se é uma vara de falência, tá certo? Você indica logo aí. Do foro da comarca no caso aqui do estado do Ceará, por exemplo, nesse momento eu estou em Fortaleza, da comarca de Fortaleza. Se for aí no PECEM, eu acredito a comarca de São Gonçalo do Amarante, né, no caso. Então, e por aí vai. E aí você indica isso. Você não indica para qual vara você vai mandar. Você só indica que vai mandar para uma vara, por exemplo, de família, mas você não sabe se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, ou se é a 20ª. Porque isso vai ser feito no momento em que você protocolar. Você protocolou a petição, vai ser feito um sorteio para saber para qual dessas varas a sua petição vai. Então, não é você que decide isso, tá certo, pessoal? Quem decide isso é decidido pelo próprio sorteio, mas você faz a indicação pela matéria do seu caso. Se é uma questão de sucessão, por exemplo, de herança, você coloca da vara de sucessões. Mas você não sabe qual é a vara de sucessões para qual vai a sua petição inicial, tá bom? Isso aí é um sorteio, mas você tem que indicar para qual vara vai. E aí, em seguida, você vai apresentar as qualificações, tá certo, pessoal? Então, o nome do autor. Então, por exemplo, se coloca já o início do nome do autor, né? Francisco José Mendes da Silva, alguma coisa do tipo. A nacionalidade, é brasileiro, é espanhol, é português, o estado civil dessa pessoa. Se a pessoa estiver em união estável, deve se indicar também, tá certo, pessoal? União estável equipara-se aí realmente ao casamento civil, a profissão, os dados, obviamente, pessoais, RG, CPF, o endereço eletrônico, o endereço realmente da pessoa, para citar para as intimações, obviamente, dentro do processo. E aí você coloca o seu endereço, as suas qualificações como advogado. Então, você coloca aí, sua advogada que subscreve, seu endereço profissional, você deve colocar, obviamente, o seu endereço também eletrônico, o seu e-mail, e por aí vai, tá certo? E aí você vai e coloca já o fundamento daquela ação, com base, sei lá, se é uma ação de direito de família, ou então se é uma ação de sucessões, com base no artigo tal do Código Civil, vem propor ação, tá certo? Contra. E aí você coloca o nome da pessoa contra quem você está ingressando, sei lá, contra a Lucilene, não sei das quantas. E aí você qualifica a Lucilene. Gente, você não precisa saber tudo do réu. Você não precisa saber o CPF do réu, o RG do réu, tudo do réu. Você precisa saber o endereço do réu.
Então, você tem que saber o endereço eletrônico, aliás, o endereço físico, o endereço da casa dessa pessoa, e o endereço eletrônico. Hoje em dia isso é possível também. Então, pelo menos isso eu tenho que saber, o nome desse réu e o endereço dele. Talvez você nem saiba o nome completo, mas tem que saber o endereço, porque senão não adianta de nada. Você precisa realmente indicar para que o réu possa ser citado. Se não tiver como citar esse réu, essa ação não vai conseguir seguir em frente, tá certo? Então, isso é muito importante. Mas você não precisa saber o CPF do réu, o RG, não tem como você saber desses fatos inicialmente. E aí você vai começar, e a petição inicial ela tem 3 pontos. O primeiro ponto são os fatos, o segundo ponto do direito e o terceiro ponto do pedido. Então, toda petição inicial tem essa formulação. Não é muito feijão com arroz, pessoal. Não foge muito disso, não. É sempre a mesma coisa, tá certo? Então, primeira coisa, dos fatos. Aqui realmente vem todo o seu talento como advogada, como advogada. Você vai narrar os fatos, você vai dizer, vai contar a história para o juiz, vai contar o que foi que aconteceu, o que foi que o fulano de tal fez contra o seu cliente, que de alguma maneira ali resistiu a uma pretensão do seu cliente, o seu cliente tem direito a isso, e você vai explicar por que o seu direito, por que o seu cliente tem esse direito e por que ele deve receber, por que ele deve receber uma sentença favorável, tá certo? Então, geralmente, quanto melhor contados os fatos, mais fácil fica para você explicar o direito. E aí vem a segunda etapa, que é o direito. Você vai explicar, você vai trazer os artigos do código, tá certo, pessoal? No caso, Código Civil, é nesse caso. Você vai trazer ali os artigos do Código Civil, explicar necessariamente, olha, tá vendo o que aconteceu? Depois de tudo que eu te falei em relação aos fatos, olha o que o Código Civil diz. Olha o que a legislação diz em relação a essa situação. Então, você vai mostrando que o direito está do lado do seu cliente. Então, basicamente, você já contou os fatos, agora você vai mostrar, você vai tentar explicar para o juiz por que o seu cliente tem razão. Então, é nesse sentido. E, gente, é uma parte muito importante. Essa parte do direito, você tem que juntar não apenas colacionar os artigos do código, mas é importante que você colacione também, que você cole na petição, jurisprudência, ementa de processo, decisões judiciais, você pode trazer pedaços de doutrina, sei lá, trechos de livros, da melhor forma, ou seja, a forma como você vem a embasar essa parte do direito, ela torna a petição muito convincente. Então, muitas vezes, o juiz, ele lê aquilo, ele percebe realmente que você pesquisou, que você fez uma petição convincente, que a fundamentação jurídica do pedido, da petição, ela está muito boa, ela está bem feita, tá certo? Então, é realmente muito do talento do advogado ser capaz de buscar jurisprudência, de buscar doutrina, de buscar trechos de livros, de copiar ali pedaços de livros, trechos, parágrafos, trechos de jurisprudência, colacionar ali artigos dos códigos, artigos da legislação, para que aquela petição fique o mais completa possível. E aí vem na terceira parte, que é onde geralmente o advogado pode errar e pode escorregar feio, que são os pedidos. Porque muitas vezes, pessoal, você vê ali o seu cliente, ele tem razão, ele tem um direito, mas muitas vezes não é só um pedido, são vários pedidos. Então, você tem que saber realmente dividir exatamente quais são os pedidos do seu cliente, o que o seu cliente precisa. Porque muitas vezes, se você pedir só uma coisa, o juiz fica restrito àquela única coisa. Quando você faz vários pedidos ao mesmo tempo, é como se você abrisse a gama de possibilidades para que esse juiz venha decidir. Então, você diz assim, olha, o meu cliente quer isso. Se isso não for possível de ser concedido, ele poderia receber isso. E você vai dando possibilidades dentro daquilo que você expôs, dentro da fundamentação jurídica dos fatos. Então, por isso que os pedidos são tão importantes. Então, se você vai pedir, por exemplo, no caso, uma pensão alimentícia, você não quer que o juiz só conceda a pensão alimentícia lá no final do processo. Você quer que ele dê uma liminar para que a pensão alimentícia já comece a ser paga agora.
Então, você tem que inserir isso nos pedidos também, tá certo? Então, você vai poder pedir outras coisas, por exemplo, não, eu estou com muita dificuldade a realmente a pagar o colégio, então é interessante que ele já, sei lá, quite aí para que a criança não tenha problemas em iniciar o colégio, possa matricular e tudo mais. Então, são coisas que você pode ir colocando. Então, o pedido ele pode ser dividido, sim, de forma a ficar mais fácil. Mas aí, novamente, o advogado ele tem que ser muito astuto para entender como fazer esse pedido de diversas formas e não esquecer nada, não esquecer nenhuma possibilidade, não deixar realmente nenhum espaço aberto ou porta fechada para que o juiz possa atuar. E aí, no fechamento, você tem que colocar o valor da causa, mas é uma coisa que a gente vai ver mais adiante, mais na frente. Lembrando que vocês vão fazer uma petição inicial nessa disciplina, então vocês vão ter que fazer todo esse processo, seguir todo esse processo. E aí você vai termos em que pede deferimento, coloca o local e a data, coloca o seu nome como advogado, a sua OAB e assina a petição. Hoje em dia, a petição ela pode ser assinada via online, através de certificado digital. Então, a gente, quando protocola a petição pelo ESAGE, que é o sistema eletrônico normal, né? Existe outro também, a gente também usa o PJE, o ESAGE pelo Tribunal de Justiça é o mais comum, tá certo? A gente já protocola e como a gente entra com a nossa conta, o certificado digital já é inserido ali na própria petição. Então, assina-se digitalmente. Mas você pode, obviamente, assinar manualmente, protocolar a ação, né? Não faria muito sentido, até porque pelo sistema eletrônico é muito mais fácil. Mas, especialmente nas varas do interior, isso é muito utilizado também, tá certo? Então, gente, basicamente, isso aqui seria a formatação usual de uma petição inicial. A gente vai falar muito disso ainda. Isso aqui é mais ou menos apresentando para vocês uma petição. Eu queria mostrar para vocês aqui uma petição, certo? Deixa eu até abrir aqui a petição para vocês. Deixa eu colocar ela aqui para a gente já mostrar para vocês essa petição e a gente dar uma olhadinha, né? Vocês vão ver muitas petições durante esse semestre. Então, e vão fazer uma petição também, obviamente, né? Eu não vejo a hora de começar o NPJ, né? Não. Começar o NPJ aí do PCEM, os alunos vão ter que começar a atender, né? Fazer seus casos e tudo mais. Deixa eu abrir aqui o meu processo. Prontinho. Pronto, eu peguei uma petição aqui, certo, pessoal? Estava no ESAGE. Lembrando para vocês, pessoal, que os processos, eles são públicos, tá bom? Então, em regra, as petições... Nossa, não está abrindo direito. Os processos, eles são públicos, tá bom? As petições, elas estão ali, vocês podem verificar em regra, tá certo, pessoal? Os processos são públicos em regra. Mas, obviamente, quando o processo ele fala de uma questão mais específica, como, por exemplo, contrato de criança e adolescente, algumas ações penais, em regra, elas são sigilosas. Então, por exemplo, você não pode acessar um processo que envolve uma criança e um adolescente diretamente. Então, nem mesmo eu que sou advogada, às vezes pelo ESAGE. Então, às vezes, para alguns processos sigilosos, você precisa de uma senha para acessar, e só quem tem essa senha são as partes. Mas, em regra, todo o processo é público, tá bom? Exatamente para que a sociedade possa também analisar, verificar e tudo mais. Então, eu peguei um modelo de petição aqui, peguei do ESAGE, tranquilo para vocês. Não conheço esse advogado, não sei que escritório é esse, tá bom, pessoal? Mas a ação é uma ação bem pequena, são só 5 páginas dessa petição, uma petição bem pequena, tá bom? Considerando aqui. Mas não faz muito, não é muito diferente, até porque é uma ação de reparação de danos. Então, vocês vão ver mais adiante uma ação de reparação de danos, que nada mais é do que o seguinte: alguém praticou um dano contra mim e eu quero reparação. Simples assim. Então, para que serve a petição inicial? Você vai explicar qual foi o dano, você vai dizer qual é o tipo de reparação que você precisa e vai fazer o pedido. Então, necessariamente não é uma petição muito longa, não é para ser uma petição muito longa, a não ser que tenha sido um dano assim desastroso, né, pessoal? Ser um dano imenso. Tipo, um prédio foi derrubado e muitas pessoas vão precisar ter aí
foram afetadas e tudo mais. Mas uma reparação simples, em regra, né? Então, sei lá, uma pessoa invadiu a minha casa com seu carro, causou um dano, por exemplo, derrubou o meu portão, danificou um muro, sei lá, destruiu alguma coisa na minha casa, isso vai exigir uma ação de reparação de danos, tá bom? Então, em regra, é uma ação simples, não é uma ação complicada. E aí vejam aqui a estrutura dessa ação de reparação de danos, tá certo? Que inicialmente, vocês vão ver, está o juízo para qual essa ação de reparação de danos foi enviada. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito, ele não colocou qual é a vara, ele só disse vara cível da comarca de Maracanaú. Por que vai para a vara cível? Porque é uma ação de reparação de danos, ou seja, não é família, não é sucessões, é simplesmente eu tive um dano, alguém tem que pagar por isso, ou seja, alguém tem que pagar valores por isso. Vai para uma vara cível comum, tá certo? E aí ele começa aqui, vai fazer aqui obviamente, a qualificação dessa pessoa. Então, o autor da ação é esse rapaz aqui, Leandro Enzo de Luna Silva, tá bom? Não sei quem é, obviamente. Já devidamente qualificado na procuração. Isso aqui é um pouco incomum, tá certo? Muitos juízes tendem a não aceitar muito bem você considerar simplesmente a qualificação da procuração. É interessante que você coloque na petição inicial a procuração. Então, provavelmente, o juiz ia mandar a pessoa, ele não vai considerar a petição inicial inepta, mas ele pode mandar corrigir, verificar realmente através da procuração esse tipo de coisa. Mas é importante que você coloque na petição inicial os dados daquela pessoa, porque a petição inicial ela abre o processo. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante. E vejam que isso aqui já não foi colocado. E é uma coisa que está no próprio artigo 319, requisitos da petição inicial. Qual é o requisito da petição inicial? Que a petição inicial traga a qualificação do autor e, obviamente, indique ali, em relação ao réu, um domicílio do réu ou um endereço eletrônico. Mas as qualificações do autor, elas devem estar presentes na petição inicial, tá certo? Isso aqui não vai parar o processo, até porque existe realmente uma necessidade de que o processo siga adiante, mas é uma coisa que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Ajuizar uma reparação de danos contra quem? Contra o Hospital Regional. Não conheço esse hospital, pessoal. Ana Lima, de Maracanaú, tá bom? Ele colocou aqui a qualificação do Hospital Regional e explicação e tudo mais. Preliminarmente, requer os benefícios da justiça gratuita, vamos falar sobre tudo isso, e começa a narrar os fatos, né? Então, começou a narrar aqui os fatos, olha, veja, os fatos estão aqui narrados do processo, ele vai explicar, tá bom? Depois eu posso postar essa petição inicial para vocês darem uma lidinha, verem o que foi que Infelizmente, o advogado cometeu alguns erros aqui na petição inicial, mas o importante realmente é garantir o direito do cliente, isso é o mais importante, tá certo? É isso que a gente tem que ter em mente. No direito, aqui ele vai e traz algumas questões em relação à fundamentação jurídica do pedido. Então, entende-se que se é uma reparação de danos, o autor sofreu algum tipo de dano nesse hospital regional e, por isso, ele está ingressando com ação contra esse hospital. Então, você vai ter que explicar isso e vai ter que provar o dano. Então, quais são os documentos que tem que ir junto com essa petição inicial? São os documentos que comprovem que esse dano realmente aconteceu. Ou seja, que no caso, essa criança, se eu não me engano, é um menor em Pumbury, ou seja, uma criança, é um adolescente, não sei. Essa pessoa, ela realmente sofreu um dano, e esse dano precisa ser provado para que ele possa ser reparado. E aí vejam que lá no final, vamos falar um pouquinho disso melhor na próxima aula, vamos falar só dos pedidos. Ele vem aqui do pedido, e aí do pedido ele vai e faz não apenas um, mas vários pedidos, basicamente 4 pedidos. Então, primeiro, conceder, receber, julgar, condenar. Vocês vão ver que tudo isso é necessário, tudo deve ser pedido, e deve ser pedido de forma organizada, de forma determinada, de forma precisa, para que o juiz saiba exatamente, tá certo, qual é a sua linha de raciocínio, o que ele deve conceder, o que ele não deve conceder. E aí dá-se o valor da causa de R$ 8.800, tá certo? Então, tudo isso aqui, pra vocês terem uma ideia,
básica aqui do que seria uma petição inicial. E aqui a petição é de 20 de outubro de 2016. Quando eu peguei esse processo, eu acho que ele estava... Peguei assim aleatoriamente, né? Ele está disponível, ele é público, né? Então você vê ali aleatoriamente algumas decisões relativas ao processo. Eu não me recordo se já havia uma sentença em relação a esse processo. Acredito que sim, até porque já há 4 anos, então provavelmente talvez já tivesse aí uma sentença. Mas então isso aqui seria um modelo de petição inicial, tá bom? Pessoal, que horas nós... nossa, já estão... Já é 9h10. Eu queria fazer uma atividade com vocês agora, tá bom? Vou só voltar aqui para a turma. Deixa eu ver quantas pessoas estão. Temos 9 pessoas, ótimo. Vou fazer uma atividade com vocês agora que é o seguinte, tá certo? Eu postei para vocês uma questão, um questionamento, tá bom? E eu vou dividir vocês em 2 grupos. Vocês não precisam sair dessa chamada, tá bom? Eu vou chamar vocês nos grupos. São 2 grupos, é o grupo da justiça e o grupo da sabedoria. Olha que legal. E tem uma questão postada para que vocês respondam. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês discutirem aí entre vocês, mas não precisa sair dessa chamada, eu vou chamar vocês no outro grupo. Não se preocupem com isso, tá bom? E aí vocês vão poder acessar e eu vou mostrar para vocês como é que isso vai funcionar. Isso aqui é uma atividade teste, tá bom? Até porque é importante que a gente teste essas atividades para fazer nas próximas aulas. Eu vou testar também outras metodologias com vocês nas próximas aulas, mas essa é a primeira delas. Então, deixa eu ver aqui, vou chamar primeiro o pessoal do time da Justiça. Não é Liga da Justiça, é o time da Justiça. Deixa eu reunir aqui e vou chamar os membros desse time, tá bom? Para mostrar exatamente como é que vai funcionar. Prontinho. Pessoal, bem-vindos. Bem-vinda, Erotil. Bem-vinda. Tô chamando aqui. Não consegue. Nossa, que dificuldade, meu Deus. Não, então eu vou postar pelo Ava, porque eu acho que pelo Ava dá mais certo, né? Eu tô achando... Às vezes eu acho a plataforma aqui meio pesada. Às vezes eu fico com a impressão que a plataforma é meio pesada. Complica, né? Gente, sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem tá conseguindo entrar. Tô ligando pra Karine. A Ieda tá aqui também já, né? Aí você pode acessar, não tem problema. Eles precisam aceitar. Deixa eu clicar para vocês, então, aqui deixei mostrando, né? Aqui na equipe de vocês, essa aqui é uma equipe de vocês, tá bom? Então, essa equipe aqui, ela é fechada. Estou em espera, eu acho. Essa equipe aqui, ela é fechada, tá bom? Para vocês podem acessar. Vocês vão ver que tem aqui um PowerPoint com uma questão para que vocês possam responder, certo? Então, vocês vão poder responder aqui a questão. Eu quero que vocês leiam essa questão e respondam em equipe. Então, vocês respondam, vocês discutam com vocês. Aqui, esse grupo tem 7 pessoas, mas eu acho que hoje na aula deve estar presente 3, né? Então, vocês vão ter aqui o PowerPoint. Eu quero que vocês leiam essas perguntas. Eu quero que vocês discutam entre vocês e deem uma resposta do grupo, tá bom? Então, vocês dão a resposta do grupo. Esse grupo aqui, ele é fechado, então só quem pode entrar são os membros do grupo, então são só vocês. Então, fiquem à vontade para discutir. Eu vou sair agora, porque eu vou chamar o outro grupo. Eu quero que vocês façam atividade. Então, leiam aqui a pergunta, tá bom? E depois a gente volta lá para o grupo geral, tá certo? Daqui a pouco eu retorno. Fiquem à vontade. Só tem você? Cadê o restante? Olha, cadê a Ieda? A Ieda está presente. Eu Quem estou aqui, mais? professora. O Raí Só que eu não não estou entrou vendo nenhuma ainda. Não sei o pergunta, que não. Onde é que aconteceu. vê a pergunta? Acho que aqui é Girls Power. Só tem mulher nesse grupo. É. A Karine... Vocês sabem se a Karine está conseguindo ingressar? Eu estou vendo que ela está online, mas quando eu ligo ela não atende.
Será que ela estava professora, eu não conseguindo? Se entendi ela onde é está que vai estar conseguindo essa pergunta, acessar hein? tudo, eu não sei. Então, fiquem à vontade, tá certo? Tem duas pessoas, então, aqui. Deem uma olhadinha na Onde é que vai estar questão. essa pergunta? Daqui a pouco eu retorno, tá bom, pessoal? Deixa eu ir lá para outro grupo, então, agora. Vou chamar outro grupo. Vai dar certo. Pronto. Tá chamando o pessoal. Oi, grupo. Tem alguém vendo a pergunta por aí? Olá, Josiane, bem-vinda, 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 Simone, bem-vinda. É porque quando eu chamo você para um outro grupo, a chamada lá fica em espera, mas vocês continuam presentes, então dá para fazer isso aqui no Teams, né? Meio complicado, mas eu acho que deu certo. Eu acho que no final das contas acabou dando certo. Deixa eu ver aqui, pronto, é isso mesmo. Então, eu vou explicar para vocês qual é a atividade, tá bom? É realmente fazer a atividade de teste aqui. Eu acredito que ela vai dar certo, que ela vai funcionar direitinho. Não consegui anexar aqui a Bruna Daiane. A Bruna Daiane é dessa equipe. Deixa eu ver aqui. Consigo anexar. Pronto. Então, deixa eu compartilhar com vocês, então, aqui a tela, para mostrar para vocês qual é a atividade que vocês vão fazer aqui no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela. Se vocês estiverem no computador, talvez seja um pouquinho mais fácil, mas pelo celular também dá para fazer. Então, vocês vão aqui em equipes, vocês devem estar vendo a minha telinha aí. Em equipes, vocês vão abrir essa sala onde vocês estão. Esse grupo aqui é um grupo fechado, então só quem pode acessar são os membros realmente dessa equipe, no caso são vocês. Então, só vocês podem acessar, podem navegar aqui pelo time, vocês são o time da sabedoria. Então, vocês vão ver aqui no espaço PowerPoint. Clique aqui em PowerPoint e vai aparecer uma questão para vocês, tá certo? Eu quero que vocês discutam entre vocês, que vocês resolvam, tá certo? Entre vocês. E depois a gente volta para o grupo geral. Eu vou chamar vocês no grupo geral e a gente vê. Vocês vão ter 15 minutinhos aqui, não mais do que isso, tá bom? Então, postei uma questãozinha aqui para vocês. É bem simples, nada muito complicado. Quero que vocês leiam, discutam entre vocês, tá bom? Lembrando que o grupo de vocês ele é fechado, então os outros membros não tem como entrar aqui, tá bom? E aí vocês podem discutir e chegar a uma conclusão, dar uma resposta, certo? E aí você vai poder, vocês chegam a uma resposta em comum, depois quando a gente voltar para o grupo geral, vocês me explicam ali qual foi a resposta que vocês chegaram, se pode, se não pode, se está correto, se não está correto, tá bom? Eu vou deixar vocês sozinhos aqui, daqui a pouco eu retorno para ver como é que está a discussão, tá bom? Prontinho, conseguiram ler? Estão conseguindo ler o texto? Não estão conseguindo acessar? Tá certo. Deixa eu ver aqui se está dando certo. Vocês querem que eu compartilhe? Deixa eu compartilhar aqui.
tô vendo que tem dificuldade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, que estranho. Deixa eu ver aqui, então. Eu tô vendo que alguns alunos estão tentando entrar, mas é como se eles saíssem da reunião, né? Então, tô com as duas. Tô com as duas. Eu tô vendo que você saiu da geral, mas não tem problema ter saído da geral, tá tranquilo. Eu só queria que vocês conseguissem ver o link realmente, conseguissem ver realmente a... Pronto, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam ver. Não faço não. Acompanhando aqui os outros times. Então, por exemplo, quero que vocês vejam a questão em si, tá certo? Vocês estão conseguindo ver aqui. Não, acho que... Nossa, pelo amor de Deus, não. Você está conseguindo ver minha tela? Conseguiu ver o arquivo? Eu vou ler com vocês o caso, tá certo? Para ajudar a ficar mais fácil. Vamos lá, então. O caso é o seguinte: João Augusto acaba de concluir a graduação em Direito e abrir um escritório. Por indicação de amigos, ele começa a receber seus primeiros clientes, prestando atendimento em diversas áreas do direito. E aí a pergunta, né? Vamos lá, perguntinha aqui. Um dos clientes que pleiteava a revisão do valor de alimentos pago ao filho e a revisão da guarda da criança era seu amigo próximo. E para agradá-lo, João rapidamente redigiu uma petição para ser protocolada no mesmo dia. Isso é muito, muito perigoso, já vou dizendo, né? Para ser mais rápido nos pedidos, ele solicitou que o juiz concedesse o que achasse ser de direito do seu cliente, baseado nos fatos narrados e nas provas anexadas. E aí, partindo disso, né, sabendo tudo isso aí que nós lemos, em relação ao pedido feito por João, responda: esse pedido está correto? Esse pedido segue os requisitos formais da petição inicial? Qual a consequência para o João caso o pedido não esteja correto? Eu quero que vocês lembrem aí do que a gente acabou de ver na aula, podem recorrer ao Código de Processo Civil também, e depois vocês me respondem, tá certo? Tentem responder essas perguntas. Esse pedido está correto? Ele está realmente seguindo os requisitos e tudo mais. Tá bom? Vocês entenderam? Tranquilo? Pode ser?
Deixa eu ver se você tá. Deixa eu ver se tem mais alguém com você aqui, Erotilde, na reunião. Pronto, tá a Ieda, né? Nossa, uma pena, só vocês duas, cadê o restante do time? Tô vendo que a Tamiri tá online, mas eu acho que toda vez que eu chamo é como se a conexão tivesse um pouquinho lenta. Não sei se é esse o problema. Deixa eu tentar chamar aqui o Raí também. Raí tá presente também. Pronto, eu vou sair agora, você... Pronto, já volto, viu, pessoal? Podem discutir aí, daqui a pouco eu retorno. Deixa eu ver como é que tá o outro grupo. Tá pro outro. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Bruna Daiane. Não coloquei você em nenhum grupo. Raí, Tamiri. Deixa eu compartilhar com vocês então, o tema, certo? Para que vocês possam discutir aqui entre vocês. Tá bom? Aqui, deixa eu só abrir. Calma. Prontinho, abri. Nos outros grupos, então, eu postei para vocês aqui. Então, nos outros grupos, ele está postado, então, postei para os alunos
um caso, que é basicamente esse caso aqui que vocês vão ver agora. Ops, não esse caso, o outro caso. Para os grupos, então, eu postei esse caso, basicamente, e eles estão discutindo realmente o caso. Eu vou explicar para você se caso é esse, tá certo? Então, eu tenho aqui Bruna, Raí e Tamiri, tá certo? Então, o caso diz o seguinte: João Augusto acaba de concluir a graduação em Direito e abrir um escritório. Por indicação de amigos, ele começa a receber seus primeiros clientes, prestando atendimento em diversas áreas do direito. E aí, o primeiro cliente do João Augusto, né, ele pleiteava a revisão do valor de alimentos pago ao filho. Então, isso é possível. A cliente, às vezes, está pagando aí, sei lá, R$ 900 de pensão alimentícia, alguma coisa desse tipo. Ele pede a revisão judicial desse valor. Talvez ele não tenha como pagar tudo dessa vez. E a revisão da guarda da criança, né? Esse cliente está pedindo aí, é um amigo próximo do João Augusto. E para agradar esse cliente, o João Augusto rapidamente redige uma petição para ser protocolada no mesmo dia. Para ser mais rápido nos pedidos, ele solicitou que o juiz concedesse o que ele achasse ser de direito do seu cliente, baseado nos fatos narrados e nas provas anexadas. E aí eu faço a pergunta para vocês: esse pedido está correto? Certo? Ele segue os requisitos formais da petição inicial? E qual é a consequência para o João caso o pedido não esteja correto? Então, queria ouvir de vocês aí o que vocês acham que é correto, se vocês acham que isso está de acordo com os requisitos da petição inicial ou não. Então, fiquem à vontade para discutir. Eu vou verificar como é que estão os outros membros do grupo, né?
Oi, gente. Hora. Estamos de volta. Estamos de volta. Prontinho, estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Como é que foi a experiência lá nos grupos? Deixa eu ver aqui quem é que tá de volta. Lucida tá voltando. Professora, eu tô aqui, viu? É porque eu tenho que estar Perfeito. Sim. no fone, que aqui em casa é um ficar sério. Tá certo, tranquilo. Então vamos lá. Simone entrou, Erotilde entrou, tá todo mundo aqui. A Ieda, acho que ela tá em espera ainda, deixa eu ver. Pronto, e a Bruna também tá em espera. Acho que ainda tá. Prontinho, vamos lá então, pessoal. Alguém pode me explicar então o que foi o caso que vocês leram? Simone, se você quiser ir, Josiane, Erotilde, Eluana, estavam discutindo. Quem foi, quem pode me explicar o caso em si? Era sobre o quê? Por favor. Bem, professora, o que eu entendi foi que João tinha um amigo, né? E Certo. ele está formado há muito pouco tempo Uhum. e colocou um escritório de advocacia para ele e começou, né, a advogar. Certo. E Certo. para mostrar, assim, aí alguns amigos começaram a procurar ele e tudo, e um certo amigo procurou ele para ele dar entrada numa revisão, né, Pensão do valor de alimentícia. alimentos que ele pagava, alimentício. Me desculpe aí qualquer palavra, né, eu estou resumindo o que eu entendi. Aí Pode ele, falar. rapidamente, ele fez uma petição, né, fez rapidamente uma Certo. petição, só que nessa petição ele falhou, no meu conhecimento. No nosso conhecimento, Por que você acha que ele falhou? ele falhou Então, o porque, grupo de assim, vocês chegou à conclusão que que ele falhou, certo? ele falhou porque ele fez um pedido, né, pelo Sim. que está aqui. Ele fez um pedido e disse o que queria, né, lógico. Aí ele tinha algumas provas, só que ele não argumentou, né, juridicamente, assim, dizendo quais são assim, o direito, né, do, Exato. mais ou menos isso, né? Pessoa, tá bom, tá ótimo, entendi. Exato. Foi isso mesmo. E ele vai Foi isso ser, mesmo. ele vai ter consequência que vai ocorrer ao João, porque eu não sei muito, né? Mas talvez ele vá ter que fazer tudo de novo, né?
Eu acho que é mais ou menos isso. Não. Tá Tá? certo. Valeu. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Erotilde, você estava com as ideias. A Erotilde respondeu. A Ieda também. Eu posso acrescentar, professora? Por favor, Luana, fique à vontade. É que, assim, na historinha dele, um ponto que eu notei é que ele fala que nos pedidos ele se baseia nos fatos narrados e nas provas anexadas. E Certo. eu acho que não é só nisso que ele tem que se fundamentar nos fundamentos jurídicos. Não só no base no que o amigo dele falou, ele dizer o que ele tem direito, mas também olhar na lei, de acordo com a lei, o que ele tem direito. Aí eu dei uma lida aqui no Exato. código, Perfeito, você e tocou no... eu acho que talvez ele nem possa mudar a petição, porque, se eu não me engano, volta quando tem alguma parte importante que não tem ou tá errado. Eu acho que talvez o pedido dele nem Tá. seja anulado. Eu acho que Exato. Isso aqui já vou deixar para vocês o gancho para a próxima aula. Essa petição dele, ela vai ser considerada uma petição inepta, porque, já vou adiantando, né? Acredito que muitos de vocês acabaram chegando a essa conclusão, pelo que eu ouvi das discussões e tudo mais. Você não pode fazer um pedido geral, isso não existe no direito. Então, assim, quando você diz para o juiz assim, não, as provas, os fatos são esses, então você olha aí as provas e os fatos e dá para o meu cliente o que você achar que o meu cliente merece. Isso não é um pedido, juridicamente falando. Então, essa petição ela seria considerada inepta, ou seja, uma petição que não serve para nada, de certa forma. Ela traz os fatos, mas ela não traz o que é que você quer. E o juiz, ele não vai decidir da cabeça dele, ele não é o advogado do seu cliente. Quem tem que saber o que o seu cliente precisa é o advogado. Então, essa petição, ela não seria. Eu acho que até ouvi vocês falando, acho que, não sei se foi o grupo da Aerotilde, eu estava ouvindo as discussões, essa coisa realmente de que a petição em si ela está inválida, ela está como se ela estivesse capenga. É uma petição que não está completada. Então, a petição ela tem que ter três etapas. Ela tem que ter... Desculpa, alguém falou? Pode perguntar, pode falar. Ela vai ser indeferida, né? Porque ela está inconclusa. Exato. Ela está literalmente incompleta, isso mesmo. Ela não foi terminada, faltou um pedaço da petição. Então, ele narrou os fatos, ele, em regra, a gente não vê a petição, mas entende que ele deve ter colocado, ele não deve ter falado do direito, tá certo? Gente, ninguém faz petição em um dia, a não ser que você já tenha uma petição pronta. Mas falou do direito, ele não fez os pedidos. Então, toda petição tem que ter essas três etapas. Tem que ter os fatos, tem que ter o direito e tem que ter os pedidos. Se faltou os pedidos, então a petição ela está inepta e essa petição será indeferida, tá certo? O juiz, a gente vai ver, e aí já é o gancho para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre os pedidos. A gente vai ver as hipóteses também, quando a petição ela é considerada inepta e essa petição ela também pode ser indeferida, ela pode ser emendada. Então, às vezes, faltou ali na petição alguma coisa, mas não é uma coisa assim que, por exemplo, deixa a petição incompleta. É uma coisa, uma informação, por exemplo, muitas vezes a pessoa fez a petição, mas ela não indicou, sei lá, um endereço válido do réu, ou ela não indicou ali uma informação precisa. Então não tem como, o juiz simplesmente pede para que ela emende a inicial, para que ela coloque ali aquela informação e pronto, o processo segue, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas a gente vai ver quais hipóteses são essas na próxima aula. Mas em regra, tá certo? Regra geral aqui, essa petição ela não seria considerada válida, ela seria indeferida por um problema no pedido. Você não pode fazer um pedido geral. Não existe pedido geral em petição inicial. O pedido ele tem que ser certo, ele tem que ser preciso, ele tem que ser definido. Você não pode jogar para o colo do juiz para que ele conceda para o seu cliente aquilo que você acha que ele achar que é realmente direito do seu cliente, tá certo? Então, alguém mais quer acrescentar mais alguma coisa? Eu ouvi umas coisas interessantes. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? No caso, após ser indeferido, né,
Poderia também anexar, como você falou, né? Fazer uma juntada, né? No caso, se o juiz pedir para emendar a inicial, o juiz pode mandar, faça, emende a inicial e junte documento tal, alguma coisa que comprove isso, tá certo? Então, o juiz pode mandar emendar, mas quando a petição, você errou em algum ponto como esse, seja nos fatos, seja no direito, seja no pedido, em regra a petição ela vai ser indeferida, porque a petição está incompleta. Então, o juiz não tem o que fazer numa situação como essa, tá certo? Ele vai mandar realmente você refazer. Olha, não tem como eu nem avaliar essa sua petição. Então, é melhor que você refaça e comece de novo, comece do zero. Aí, realmente, né? O juiz pode mandar de volta, no caso, você vai refazer a petição, ingressar novamente, aí pode ser que vá para aquele juízo, pode ser que vá para outro. Quando a petição é tida por inepta, ela não é nem aceita. Então, de certa forma, realmente volta tudo, você vai ter que começar o processo, você vai ter que começar tudo de novo. Então, assim, para o cliente é um problema sério, né? É muito ruim para o advogado fazer uma petição inepta, por exemplo, porque o cliente já vê logo, nossa, a petição não foi nem aceita, a pessoa não soube nem fazer a petição, né? Então, é meio vergonhoso. Mas você tem que saber realmente delimitar o pedido, vai muito da técnica do advogado também, né? Não se preocupe que a gente vai treinar muito aqui, eu vou mostrar para vocês umas petições ineptas aqui, vou mostrar para vocês umas petições problemáticas, para que vocês saibam o que não fazer, para que vocês não tenham nenhum problema fazendo as petições de vocês, tá certo, pessoal? Gente, eu vou, já estamos aqui 1 hora aí, já vai dar 10 horas, né? Já é 9h45 por aí, tá bom? Eu vou finalizar a aula. Oi, Eda, tudo bom? Tá aparecendo aí, Eda. Eu vou finalizar a aula por agora, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou só compartilhar aqui com a turma, tá certo? O formulário para vocês marcarem a presença da aula de hoje, tá certo? Então, vou compartilhar com vocês um link aqui e lá no grupo, tá bom? Para que vocês marquem a presença da aula de hoje. O link vai ficar disponível para vocês por 24 horas, então vocês têm 24 horas para marcar a presença da aula, porque aí eu simplesmente encaminho esse relatório para a coordenação das pessoas que estiveram presentes na aula, tá certo? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pronto, tá aqui, perfeito. Certinho, pronto. E aí eu vou finalizar a aula agora, tá bom, pessoal? E a gente se vê novamente na próxima terça-feira, tá bom? 8h20, mesmo horário. Bom, fiquem com Deus. Se eu quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Tá bom? Se não, finalizar a aula agora. Nada, foi um prazer. A Onde é Erotilde que tá compartilhou o aqui link? Pronto, estou compartilhando aqui, porque tá subindo o link, peraí. Eu acho que deu certo agora. Vê se vocês conseguem visualizar. Acho que pelo WhatsApp até mais rápido. Conseguiu visualizar? Do WhatsApp. Pronto. Vocês marquem a presença aí, que aí eu só posso encaminhar esse relatório para coordenação, tá bom? Boa noite. Boa noite, Boa menina. noite. Boa noite, beijo. Até amanhã. Amanhã até quinta, né? Que Boa amanhã tem noite. aula. Tá, Até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Deixa eu ver a resposta da Erotilde que ela compartilhou. Deixa eu ver. Certo, não está correto. Não segue todas as posições 319, corretíssimo. Certo. Olha aí, citou o artigo 284. É isso mesmo, Erotilde. Gostei. Certo. Pronto, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Fiquem com Deus. Vou encerrar aqui.